que é que mais te move para fazer teatro? As palmas. É, não é? Sabes que os atores ficam sempre horrorizados quando eu digo isto. As palmas são os aplausos são o meu momento preferido do espetáculo, porque há um lado de celebração, ou não, se o espetáculo correr mal, enfim, também é preciso assumir esse resultado, mas a ideia, e porque é que eu digo os aplausos? Porque o espetáculo está a ser construído para o momento da apresentação e que normalmente termina com essa validação por parte do público, e é quase como o processo por aquela noite fica concluído e fica encapsulado naquele momento. Mas o que me move é o teatro como um terreno de experimentação sobre o agora, mas sendo obviamente uma forma de arte, ou seja, a manipulação desse momento comum que público e atores estão a viver numa noite em que ambos se decidiram encontrar e firmar aquele contrato que permite que o espetáculo possa acontecer, normalmente no palco, não tem que ser, não é? Sabemos que há várias possibilidades e que o teatro não é só uma coisa, mas acho que é esse terreno que para mim é ao mesmo tempo fértil e perigoso, que me continua a mover para fazer teatro. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Nunca mais me esqueci da discussão acesa a que assisti entre um jovem casal no parque de estacionamento dos Restauradores, em Lisboa, sobre o espetáculo Casa Portuguesa, escrito e encenado por Pedro Penin, que acaba de ser reposto no Teatro Maria Matos e que pode ser visto até 7 de julho. Um dos elementos, o rapaz, achava a peça excessiva, demasiado woke, porque, a seu ver, falava para uma certa bolha cosmopolita e antagonizava com toda a gente. Com ele também, que estava visivelmente incomodado. A companheira argumentava o contrário. Identificava-se com a abordagem dos temas lançados na peça e achava o texto importante para trazer assuntos relevantes para o debate público. Achei aquele momento curioso e interessante, porque era sinal de que o que se passara em palco estava a remexer com as consciências da assistência e a gerar discussão. Não é também para isso que serve o teatro e toda a arte? Eis um espetáculo que lança fogo na casa, ou nos ideais tradicionais de casa, de família, de género, de masculinidade, de país e do cânon da figura paterna. Uma peça que é tecida através da história de um ex-soldado da guerra colonial e dos diálogos com os seus fantasmas e que se desenvolve no confronto e desconforto com a decadência e a transformação de um certo mundo e de uma certa casa portuguesa. Com certeza, tendo como pano de fundo os acontecimentos recentes da nossa democracia e revisitando a mais dolorosa das feridas abertas da nossa história. Assistir aos espetáculos do meu convidado, o ator, encenador, dramaturgo e atual diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, Pedro Penin, é entrar na sua cabeça e perceber quais são as suas maiores inquietações sobre si, a sociedade e o mundo, misturando biografia com ficção, com uma mestria invulgar. Também no espetáculo anterior, Pais e Filhos, Pedro Penin refletira sobre a instituição família, a partir do clássico russo de Ivan Turgenev, onde abordou o seu próprio projeto de parentalidade através do processo de gestação por substituição que o levou a si e ao seu marido a serem pais da filha Amália. O terceiro espetáculo desta trilogia sobre a família foi A Farsa de Inês Pereira, estreada em 2023, também com um olhar cáustico que abana alguns alicerces da sociedade contemporânea, nomeadamente a vida em redor do trabalho, a sexualidade e a célula familiar.
os homens são lixo. É uma frase que ecoa em palco em pelo menos 2 das peças de Penin. Uma frase bomba que pretende questionar os valores patriarcais que estarão na base da nossa sociedade e uma certa masculinidade tóxica ou frágil que Pedro procura desmontar, descolonizar, desconstruir. O que é ser homem? Vou perguntar ao Pedro. E que revoluções ainda faltam fazer nos 50 anos do 25 de Abril? No seu último espetáculo, Quis Saber Quem Sou, uma espécie de concerto teatral, Pedro revisitou as canções da Revolução, as palavras de ordem, as cantigas que são armas, mas também as histórias pessoais das gerações que fizeram o 25 de Abril e trouxe para o palco jovens atores, cantores, colocando nas suas vozes, nos seus corpos de hoje e do futuro, a memória das palavras da liberdade. Mas como é que anda a nossa memória coletiva sobre os tempos em que não havia liberdade? Importa destacar que Pedro Penin foi criador e fundador do Coletivo Teatro Praga, que é já uma das grandes referências da criação teatral portuguesa contemporânea, assim como fundador do Espaço Cultural Rua das Gaivotas 6, em Lisboa. Projeto essencial na capital que acolhe criações de novos artistas à margem do convencional. Por tudo isto e não só, Pedro Penin há muito que é uma das figuras principais do nosso panorama teatral. O ano passado foi distinguido com as insígnias de Cavaleiro das Artes e das Letras. Não sei se foi aí que começou a usar blazer, vou tentar saber. E este título, esta distinção foi atribuída pela Ministra da Cultura francesa, caso para dizer ulala. E já agora quero referir também que num passado remoto partilhei o palco com Pedro Penin, é verdade, no teatro onde ele agora é diretor. Na peça Falar a Verdade a Mentir, de Almeida Garrett, em que ele era um dos protagonistas. O que me leva à pergunta, anda muita gente por aí a falar a verdade a mentir? E a pergunta para 1 milhão, como combater eficazmente o ódio, o medo e a farsa que continua a dividir a sociedade e a gerar ondas de violência contra os imigrantes, as pessoas racializadas e as minorias LGBTQIA+. E o que muda quando um encenador mais alternativo da margem passa a estar frente a uma das instituições com mais talha dourada? A revolução faz por dentro. É na sala de podcasts do Expresso, onde arranca agora esta conversa. Olá, Pedro Penin, bem-vindo ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Muito obrigado. Obrigado por teres vindo. Vamos saltar juntos? Vamos saltar? Sim, acho ótimo. Vamos tentar não dar cabo do teu blazer, vamos. A novidade. Já pensou em como seria a vida sem ela? Sem notícias diárias? Sem novos lugares para descobrir? Sem coisas novas para saber? Como esta pequena e bela novidade. A DS lançou uma nova motorização híbrida disponível nos modelos DS3 e DS4. Realçando as vantagens da mobilidade elétrica na cidade, o novo motor híbrido foi concebido para emprestar à sua rotina uma condução suave e prazerosa, com otimização de energia e combustível e menos emissões de CO2. E o melhor, não precisa de mudar os seus hábitos para se habituar a esta experiência de condução híbrida de excelência. Que lhe parece esta novidade? Visite-nos numa DS Store ou em dsautomobil.pt. Obrigado por teres vindo. Começo com esta pergunta. Incomoda-te saber que algumas pessoas que assistem aos teus espetáculos, algumas até da nossa bolha, dando a dica, Sim. saem desconfortadas, chateadas até, por considerarem que as tuas peças são woke, como aquele rapaz que estava a discutir com a mulher sobre a tua peça Casa Portuguesa? Eu até acho que sei quem é o rapaz, imagina. Quase que sei, quase que poderia adivinhar, porque ouvi umas histórias assim parecidas dessa mesma discussão, mas se calhar era outra, não sei se seriam as mesmas pessoas. Se me incomoda, tenho assim, alguma ambivalência em relação a essa pergunta. Por um lado, não, porque de alguma forma a peça, eu sei que essa peça especificamente está ali a pisar um risco que implica que as opiniões de quem está a fruir do espetáculo obviamente não terão de ser consensuais e o próprio espetáculo, apesar dessa pessoa acusá-lo de woke, eu acho... Não será a única, imagino. Sim, mas não posso concordar, porque a peça, e até uma inspiração que vem do Turgenev, o autor do romance Pais e Filhos, que eu adaptei, fazia uma coisa que eu tento convocar para os meus espetáculos, que é justamente vozes dissonantes que possam conviver numa mesma cena e que muitas vezes ambas têm razão ou se conseguem identificar alguma razão naquele diálogo. E para mim este teatro que eu faço vive muito desse drama e desse confronto. E desse confronto, sim. E não quer dizer
que eu esteja sempre a concordar com o mesmo lado. Há aí, de facto, a ideia de nuance, para mim, é absolutamente fundamental. Tudo. É tudo. E dizer que o espetáculo é woke, acho que é fazer orelhas mocas. Há outra parte do espetáculo que é muito pouco woke. Mas eu pergunto-te, porquê que achas que isto desconforta algumas pessoas? Sim, porque o meu teatro é muito reativo ao meio. E isso significa que Muito muitas reativo vezes... ao meio, o que é que Sim. isso quer dizer? Que eu tenho, e até já tentei fazer exatamente o contrário, mas falho redondamente, que é tentar afastar-me da espuma dos dias, dos assuntos mais prementes da nossa sociedade ou do nosso país. O meu teatro é muito dependente dessa relação com o agora, com o aqui e o agora, como eu acho que na verdade todo o teatro é, mas que o meu tenta sublinhar isso a cada momento, que se está ali naquela sala, que aquela sala é uma sala de teatro, que se está a viver uma experiência comum entre quem está em cima do palco e eventualmente quem está na plateia, e essa relação estabelece quase sempre a partir dessas referências desses temas, e esses temas acabam por, obviamente, algumas pessoas podem considerar que há um aproveitamento dessa temática no sentido de manipulação social, coisa que eu acho extraordinário também, conferir ao teatro esse potencial. Mas ainda bem. Reflexão Claro. social é importante e interessa-te, não é? É E a reflexão, muitíssimo. é a reflexão do agora. Sim, e a isso política. É política. É. O teatro que te interessa é o que faz também política. É. A cantiga é uma arma, José Mário Branco, o teatro também é uma arma. Sem dúvida, e a citação é uma arma, tudo é uma arma. A citação. A como literatura tudo. é uma arma. Sim, nesse sentido da arma de arremesso, eu acho muito relevante que o teatro possa estar nesse sítio. Não é todo o teatro. Eu não é minha intenção dizer que todo o teatro tem que ser assim. Mas o teu O meu é muito... É isso, é muito reativo e tenta pôr... virar o espelho para quem assiste, ou pelo menos fazer que haja... Sim, é um espelho... dar ingredientes para refletir. E Talvez. para abanar certas ideias que estão arrumadas. Eu diria que é um espelho bastante distorcido, não é necessariamente real, porque é ficção, continua a ser arte, continua a ser um objeto artístico, não é um objeto jornalístico, e por isso tem esse filtro que permite invenção. Mas permite ali muita realidade. Aliás, Também, tu andas também. não fujas da questão, porque é a tua questão. Enquanto autor, enquanto diretor, estão ali muitos assuntos nas tuas peças, nos teus textos, que vibram realidade, vibram os tempos de agora. Podemos estar a falar da guerra colonial ou guerra da independência, como as questões de género, de sexualidade, de muitas questões ali que pulsam. A questão da linguagem e o confronto geracional e a família. O que é a casa, o que é a família, que isso perspassa nestas tuas últimas peças. E isto é a discussão que a sociedade está a fazer e tu tens trazido isso para palco. Eu considero-as um contexto, um início, não necessariamente um fim. Ou seja, não me interessa que aquilo que se está a apresentar em palco seja alvo de uma validação no sentido de perceber se é mais verdadeiro ou menos verdadeiro, se a história é pessoal, se não é, se tudo aquilo que se diz em palco é de facto verdade, está a acontecer ou aconteceu. Para mim são materiais dramatúrgicos e tudo isso que acabaste de dizer enquanto material dramatúrgico acho interessantíssimo e alimenta-me para já a escrita, não é? Porque eu normalmente começo por aí. E depois a ideia de me acusarem de ser mais woke, menos woke, por outro lado, desgosta-me essa reação, porque acho que as pessoas que fazem teatro em geral precisam muito de ser amadas e os espetáculos, eu gosto muito quando as pessoas estão a assistir aos meus espetáculos e eu percebo que existe essa energia de encantamento com aquilo que se está a ver. Portanto, uma pessoa que sai do meu espetáculo insatisfeita, obviamente não é uma coisa que me agrada. Eu percebo porque é que isso acontece, e na verdade acontece muitas vezes, mas não posso dizer que seja um objetivo, ou seja, eu não quero provocar por provocar, ou sentir que estou a alienar uma parte da sociedade a partir do meu discurso. Pedro, certamente gostamos todos de ser amados claro. Pedro, não sei se todos, mas eu sim. Sim, Pedro, e sei que estás a falar a verdade. Ao mesmo tempo, quando pegas em
chavões que são tidos como certos e os homens são lixo e sabes ao que vais, não me lixes. Sim, Ou seja, sabes que tu não é inocente quando pegas Claro, e sabes que isso vai inocente, desconfortar e sabes que vai desconfortar. sei que vai provocar discussão, que algumas pessoas vão encontrar aí algum espaço de desconforto, outras não, vão encontrar uma validação exatamente das suas opiniões Finalmente. e de confirmá-las no palco. Finalmente. Sim, eventualmente, finalmente, vê-las ditas por alguém. Por exemplo, essa questão do homem, os homens são lixo, que é um hashtag, e que pode ser entendido de uma maneira mais cómica ou mais séria, conforme te apetecer. Mas queres discutir uma certa ideia de masculinidade que não é Sim, positiva. sem dúvida, sim, mas ao mesmo tempo é uma provocação nesse sentido que imediatamente, aliás isto é dito no texto, uma frase como essa, que é muito taxativa, incita imediatamente a discussão e a dúvida também, porque o que é que isso quer dizer, não é? Pois, sim. E a família? Sim, Criaste uma trilogia de espetáculos em redor dessa célula, a família. Porquê? Olha, porque dentro desta, Desmontando, não é? sim, e dentro desta senda que estávamos a conversar em relação a espetáculos que são reativos, o meu trabalho, ele procura muito o questionamento de pilares da sociedade, em geral, ou de pilares do entendimento do ser humano em sociedade, enfim, podemos ir por aí. A família é, porventura, a estrutura social mais forte e, ao mesmo tempo, totalmente relacionada, ligada, dependente do sistema capitalista em que vivemos. Por isso, há uma romantização da família, obviamente, não é? Todos nós, os que têm sorte, enfim, romantizamos a nossa família, mas ao mesmo tempo analisando-a, desconstruindo-a, de alguma maneira estudando aquilo que é a história da família ao longo dos séculos, e se pensarmos na família como a conhecemos agora, é relativamente recente, se pensarmos na história da humanidade, esta ideia do pai, a mãe e o filho, da família normativa, da família doméstica, mas no sentido também de privada, é um conceito relativamente recente e problemático em vários aspectos. E se é um assunto problemático, acho que ele é passível de ser tratado como assunto dramático também, nesse sentido. Problemático transformado em peça de teatro. Porque o modelo em si é muito fechado. Sim. E quem está de fora, quem não se identifica, quem não corresponde a esse modelo, fica à margem, e mesmo quem vive esse modelo, Claro, ou também, o ambiciona, também pode ficar à margem muito facilmente. À margem facilmente, Sim, ou não viver bem. Sim, porque a família tem esse lado do amor, pode ser olhada como essa célula do amor absoluto, não é? Do refúgio, da ideia onde de facto podes ir para te sentir apoiado, amado, protegido, mas ao mesmo tempo sabemos, no sentido de conhecemos muitas pessoas para quem a família é justamente o oposto disso, é excludente, é um palco de agressividade, muitas vezes de pessoas que são postas fora de casa, não é? Falando agora da questão da casa, a ideia da expulsão da célula familiar é um gesto muito definitivo e ainda muito usado. Portanto, essa ideia da quebra do laço familiar ou do laço de sangue acaba por ter uma implicação também muito definitiva naquilo que é a nossa sociedade. E se pensarmos em partes minoritárias da nossa sociedade, por exemplo, falaste da comunidade LGBTQI+, as pessoas dessa comunidade muitas vezes são confrontadas com esse desamor, com essa possibilidade da exclusão da sua própria família, e então a família não é esse ideal romântico que se pinta no Natal, por exemplo, não é? Consideramos sempre que a família é esse sonho do refúgio e do conforto, mas na verdade não é bem assim, e por isso essa possibilidade de olhar para a família, para esse pilar da nossa sociedade, como um tema que pode ser posto em causa, que é muito difícil, porque, sobretudo para as pessoas que têm boas famílias, que têm boas experiências com a família, essa expressão que é o meu caso. tem camadas. Boas famílias. Não boas famílias nesse sentido. Boas experiências na sua vida familiar. É muito difícil de pôr em causa uma coisa que nos é tão cara e a quem dedicamos tanto amor. Mas o que é certo é que isso é mais um sinal, e voltando à ideia da sociedade capitalista, da desigualdade e da injustiça social. E acho que os meus espetáculos também muitas vezes
vão passar por essa frição das injustiças sociais. E além das injustiças sociais, a sociedade tem evoluído muito também no que é uma família, a constituição de uma família, claro. e o que Sim. é a família tradicional Certo. e outras famílias. Sim. Trago à baila livros e supostos manifestos sobre o que é uma família tradicional com determinados valores tidos como universais, e a sociedade que evolui e que a lei tem evoluído também bastante nesse sentido. Portanto, isto tudo, não só em confronto, mas também a perceber a sociedade evoluiu. Claro, O conceito sim. de família, do que é agora e o que é para a frente, também mudou muito, não é? Sim, neste espetáculo, a Casa Portuguesa, que está em cena no Maria Matos, de facto é um acompanhamento dessa sensibilidade do que era a família, por exemplo, durante o tempo do Estado Novo, e como ela se transformou no tempo em que vivemos, em 2024. Portanto, essa relação com a alteração não só da família, mas também do invólucro casa, não é? Porque muitas vezes as coisas acabam por se confundir um bocadinho, casa e família. Acaba por ser muito interessante conseguir ter esse panorama geral de como a sociedade portuguesa evoluiu desde essa altura até agora em que vivemos em democracia. Preocupa-te estes movimentos de direita, revanchistas, no caso, que querem reverter alguns direitos, que confrontam o que é uma família, e que estão por aí com alguma predominância aqui e ali, com alguns ex-líderes políticos Sim, eu duvido da predominância, porque acho muitas vezes até a própria comunicação social acaba por usar essas vozes porque sabe que elas são naturalmente polémicas, por isso empola de alguma maneira aquilo que é a real expressão dessas vozes e dessas ideias. Mas sim, preocupa-me também por saber, e porque sou filho da madrugada, não é? Como diria o Zeca Afonso, essa relação com o 25 de Abril para mim é primordial, porque nasci no verão quente de 1975, portanto há toda uma... E tu também? Escusavas. Mas já agora fazer esse ponto de regresso à realidade, aqui à realidade da entrevista, e como tal, e como venho de uma família bastante politizada, a minha herança é a herança dos ideais de Abril e dos direitos fundamentais. Portanto, pensar que aquilo por que se lutou, que obviamente não se conquistou imediatamente e que demorou bastante tempo a conseguirmos, por exemplo, ter esta conversa franca neste estúdio, é muito problemático, e acho até que terrível pensar que essa realidade pode voltar a um tempo onde essa liberdade não existia, e isso obriga-me a lutar com as minhas ferramentas, com as minhas armas, enfim, porque faço teatro e isso terá a pertinência que lhe queiramos dar. Não é necessariamente um exército, mas pode ser uma arma. Pode ser uma arma, um exército também. Também, e eu acredito muito nisso, mas ao mesmo tempo saber que essa é uma missão, porque essa realidade ela não está garantida, e acho que todos os dias, e sobretudo nestes últimos tempos na sociedade portuguesa temos andado a atravessar um período menos feliz, essa relação com a resistência é cada vez mais relevante, e o último espetáculo que fiz, que se chamava Quis Saber Quem Sou, que mencionaste na tua introdução, convoca também para a cena essa perplexidade de uma coisa que parecia festiva, não é? Celebrarem 50 anos do 25 de Abril, de repente há uma sombra, há uma nuvem que está a pairar sobre essa ideia de celebração e que nos obriga a olhar à nossa volta e a perceber que precisamos continuar a lutar. Ao mesmo tempo, nunca saíram tantas pessoas à rua para festejar o 25 de Abril. Sim. No meu tempo de vida nunca tinha visto. Nem eu. E portanto, horas antes tinha existido um certo discurso preocupante na Assembleia da República, e talvez até por isso muitas mais pessoas saíram à rua. Isso também é um sinal de esperança na nossa democracia. Claro que sim, porque, por exemplo, nesse dia eu passei também por uma manifestação da extrema-direita, acho até que houve várias, mas eu vi uma que passou por mim e pela minha filha, e eu carregava orgulhosamente uma bandeira
arco-íris e pensei, será que estou seguro? Porque depois acho que já chegámos a esse ponto de não nos sentirmos seguros na nossa própria cidade, ou pelo menos sentir que essa segurança está ameaçada, e de perceber, comparativamente, o número reduzido de pessoas que estavam naquela manifestação e depois ver aquele mar de gente a descer à avenida. Não sei se é totalmente exemplificativo, porque depois temos as eleições, não é? E elas indicam-nos outros números, mas pelo menos conforta-nos essa ideia de que não estamos sozinhos, e acho que isso é o mais importante, sentir que há companheiros de luta e de vários quadrantes políticos, enfim, não têm que ser todos do mesmo lado. Mas no espectro da liberdade, da democracia. Sim, no espectro da democracia, sim, acho que isso isso é reconfortante, não é? É porque sentes que as coisas, haver uma tentativa de que elas voltem atrás, haverá muita resistência. Isso é muito confortante. Tu, na peça Casa Portuguesa, tocas numa grande ferida, a guerra em África, a culpa coletiva, usas mesmo esta expressão, a culpa, e fala-se da expressão fogo na casa. Este tema divide pensamentos, pessoas. O próprio Presidente da República trouxe este tema agora para a opinião pública, dizendo que é importante, é urgente, é importante reparar a reparação histórica, e agora está a ser acusado de traição à pátria. Ter um Presidente da República a falar de reparação histórica é importante? Claro que sim. Eu acho que o Presidente da República devia falar ainda mais sobre reparação histórica e outros assuntos, mas acho que pelo menos reconhecer essa tentativa de trazer para a praça pública, de facto, como disseste, esse assunto. É um assunto espinhoso, porque estamos a falar de massacres cometidos em nome do nosso país, e massacres dos quais ainda continuamos, eu e tu, a beneficiar, no sentido em que a riqueza deste país se fez dessa exploração e muitas vezes dessa matança, porque é isso que aconteceu. E eu acho que os portugueses, ainda em 2024, se comportam como se aquilo que aconteceu durante esses anos das guerras em África, da independência dos países africanos de língua portuguesa, fossem novidades e até factos questionáveis, quando eles estão totalmente documentados. Há uma romantização sobre a história de Portugal. Acho que há uma tentativa de apagar, de não nos querermos confrontar com a imensa culpa, a imensa vergonha daquilo ter acontecido em nome deste país, que está nos nossos passaportes, não é? Eu sou português e tenho essa consciência. E depois, ao mesmo tempo, o meu próprio pai, e o espetáculo também vem dessa relação familiar muito próxima, fez a guerra em Moçambique. Portanto, essa relação com essa ferida, com esse momento tão trágico da nossa história, ela está nas nossas ruas, ela está presente em tudo aquilo que fazemos, está nas nossas casas, está nos artefactos que muitos desses soldados trouxeram da África e que ainda estão presentes nas casas das pessoas, está na nossa arquitetura, está naquilo que pensamos ainda. Como é que se trata dessa ferida, usando essa metáfora, como é que se cria uma conciliação entre gerações e pessoas com essa memória maltratada, com pessoas da geração do teu pai e outras gerações? Como é que se faz? Lançando fogo na casa, mas mantendo o diálogo, mantendo uma conciliação. É possível? Eu acho que para haver conciliação, primeiro tem de haver lágrimas. Tem que haver dor. Sim, porque é inevitável que haja verbalização, que se fale sobre o assunto. As pessoas não são obrigadas, não é? Obviamente, quem quer falar, fala, quem não quer, não fala. Mas enquanto sociedade, acho que temos essa obrigação de endereçar esta questão e falar sobre ela. E sim, sempre com essa perspectiva conciliadora. Acho que já não é tempo de castigar ninguém por aquilo que aconteceu, apesar de a reparação poder eventualmente ser entendida como uma transação que é devida àqueles países que andámos a explorar durante tanto tempo e a quem causámos tanto sofrimento. O que é que achas mais importante nessa reparação, já agora, já que se discute tanto neste momento, finalmente um pouco mais sobre o tema? O que seria, a teu ver, mais importante? Eu acho que
é preciso, sobretudo, perguntar às pessoas que estão lá o que é importante, porque a nossa tendência, e na relação com a guerra, com as chamadas guerras coloniais, isso acontece muito também na literatura, a tendência é de fazermos dos portugueses que lá estiveram protagonistas das histórias. Sejam anti-heróis cheios de defeitos, assumindo as suas falhas, assumindo de facto os massacres que foram cometidos em nome de Portugal, mas ainda assim o peso, a atenção está sempre sobre essas pessoas, os portugueses que lá estavam. Eu acho que é preciso mesmo fazer uma inversão. Escutar. Exato. Miguel Valde Almeida disse-me exatamente o mesmo. É preciso fazer uma inversão total da lógica, de pensarmos que essa relação eurocêntrica com a culpa, com a reparação, com o que é que nós enquanto sociedade podemos fazer, é perguntar-lhes primeiro e depois obedecer, porque acho que essa relação ela só se vai estabelecer quando de facto percebermos o que é que se fez, o que é que fizemos ao outro lado. Tiveste pessoas da geração do teu pai e combatentes a assistir, ex-combatentes no caso, a assistir ao... Até nomeadamente o meu pai. E o feedback? Sim, incrível. Acho que é uma peça que a peça estreou em 2022. Foi, na verdade, o meu primeiro espetáculo já como diretor do Teatro Nacional da Ana Maria II. E depois a peça fez um percurso grande por todo o país. Portanto, com a Odisseia Nacional. Com a Odisseia Nacional. Temos andado a colecionar essa experiência do que tem sido levar a Casa Portuguesa a vários pontos do país e agora este regresso a Lisboa. Essa recepção tem sido comovente porque há um lado de algumas pessoas que passaram pela guerra, sobretudo aquelas que têm consciência política, obviamente isso também acaba por fazer diferença, de se reconhecerem naquela personagem interpretada brilhantemente, diria, pelo João Lagarto, desse ex-soldado que se vê confrontado com os seus fantasmas, de reconhecerem essas micro-histórias, porque aquela história que está ali não é a história do meu pai, é uma história que eu inventei a partir de alguns relatos que o meu pai escreveu no seu diário de guerra. Mas lá está, esse véu da ficção, ele ajuda também à compreensão do facto, e por isso é que estava há bocado a dizer que para mim é muito importante que o facto possa ser um ponto de partida, mas muito rapidamente eu preciso transformá-lo numa ideia de universalidade, e que muitas vezes a ficção te confere essa possibilidade, para que aquilo deixe de ser a minha história, deixe de ser sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha relação com estes temas, e passe a ser um objeto que possa dizer mais a mais pessoas, e nesse sentido eu considero que é um espetáculo para grandes públicos, e que por isso tem essa possibilidade de tocar várias pessoas com várias experiências. Fala-me dessa forma de escrever, de pensar, porque tem aspectos biográficos, joga com elementos de ficção e realidade. Sim. Pelo que sei, é escrito ongoing, desculpem a expressão, ou seja, porque com a ideia que escreves para o espetáculo, no sentido em que escreves para aquelas pessoas. Sim, eu não sei exatamente, estás aqui para me explicar, sim, mas eu tenho a ideia que é muito escrito para aquele espetáculo, para aquelas pessoas, para aquele contexto, portanto, que a escrita ainda é de certa maneira permeável a uma parte do processo. Isso já menos. Sim, eu não escrevo para a gaveta, escrevo para um objetivo muito concreto, que é fazer um espetáculo. Portanto, eu nem sequer me considero dramaturgo nesse sentido, que acho sempre que o dramaturgo é alguém que escreve teatro por profissão, coisa que eu não faço. Portanto, eu quando escrevo é porque tenho uma ideia, ou porque tenho uma ideia para um espetáculo que é muito concreta e por isso vou atrás, a minha escrita vai atrás da ideia. E refazes textos clássicos, dando-lhe uma modernidade fortíssima, como a farsa de Inês Pereira, e portanto estás a criar um estilo, uma forma de fazer uma dramaturgia à la Pedro Penin. Não, sim, isso sim. E obviamente olhando para trás consigo identificar que há aqui uma linha, não é? Uma linha, e o facto de escrever já se tornou também numa linguagem, na minha própria linguagem. Mas esse híbrido entre realidade e ficção, entre biografia e teatro, e mentira, e história, fala-me desse do que é que te entusiasma aí
nesses dois lados, nesses dois ingredientes que parecem... Sim. A minha convicção era se, imagina, passar-se pelo processo de gestação por substituição, que era uma coisa que estava a acontecer na minha vida e que me estava a ocupar muito tempo do meu pensamento, logicamente, não é? Porque estava a passar por ele, mas também de toda a minha pesquisa, das minhas leituras, porque me queria munir também dessa possibilidade bibliográfica e literária em relação ao processo que estava a passar, que é um processo bastante complicado, complexo até diria, e então a minha convicção é, se estou a investir sentido neste tema, é porque ele é passível também de passar a ser objeto da minha arte. E então há aqui um investimento de sentido tão grande nesta possibilidade, neste caso de gestação por substituição, no caso do espetáculo Pais e Filhos, que tudo aquilo que eu estou a viver é natural que eu reverta também para o meu trabalho, porque é uma imensidão de referências e de tempo a pensar neste assunto. Teatro, vida, teatro. Ou seja, o que tu passaste, vocês passaram, tu e o teu marido, para finalmente terem a vossa filha Amália, é uma história muito pessoal, muito íntima, não é? Sim. E pelo que sei, não foi fácil o caminho e foi delicado. Foi-te evidente que querias levar esse tema pessoal para palco? Não no sentido de querer levar a minha história pessoal, de me querer colocar em palco, porque isso não me interessa absolutamente nada. O que eu sinto nessa história, e enfim, noutras histórias também, obviamente na Casa Portuguesa, o facto do meu próprio pai ter feito a Guerra de Moçambique e ter escrito esse diário e isso passar a ser também material dramatúrgico, é que esse tempo e esse investimento de sentido, ele apresenta-se como uma possibilidade fortíssima para se transformar neste caso, em arte. Mas não me interessa a exposição do facto e da biografia, como disse há bocado, eu preciso imediatamente que esse ponto de partida, que neste caso é uma coisa que me está a acontecer pessoalmente, mas poderia não ser. Parte de uma verdade. Partir de uma verdade não é bom. Para mim, nesse como caso, elemento. acho que não é absolutamente necessário, não tem que ser por aí. Mas, ou seja, esse facto já está carregado, já tem uma carga tão grande que ele, de facto, apresenta essa possibilidade de poder ser um espetáculo. Mas eu preciso logo no segundo seguinte de transformá-lo em trabalho. Portanto, ele tem que deixar de ser sobre mim, tem que deixar de ser sobre a minha filha, sobre este processo, e tem que passar a servir um propósito, que é o propósito de partilhar com o público, neste caso aquela história. Mas por exemplo, no último espetáculo já me afastei muito dessa relação com o facto biográfico. Quis saber quem sou, já não tenho nenhuma relação com a minha história nem com a minha biografia, a não ser o facto de ter nascido no pós-25 de Abril, e obviamente isso ser quase parte da minha, diria, do meu ADN, essa relação. Mas não acho que seja necessário, e até intuo que os próximos espetáculos possam afastar ainda mais da relação com a biografia. Com a minha biografia. O que é que mais te move para fazer teatro? As palmas. É, não é? Sabes que os atores ficam sempre horrorizados quando eu digo isto. As palmas são os aplausos são o meu momento preferido do espetáculo, porque há um lado de celebração, ou não, se o espetáculo correr mal, enfim, também é preciso assumir esse resultado, mas a ideia, e porque é que eu digo os aplausos? Porque o espetáculo está a ser construído para o momento da apresentação e que normalmente termina com essa validação por parte do público, e é quase como o processo por aquela noite fica concluído e fica encapsulado naquele momento. Mas o que me move é o teatro como um terreno de experimentação sobre o agora, mas sendo obviamente uma forma de arte, ou seja, a manipulação desse momento comum que público e atores estão a viver numa noite em que ambos se decidiram encontrar e firmar aquele contrato que permite que o espetáculo possa acontecer normalmente no palco, não tem que ser, não é? Sabemos que há várias possibilidades e que o teatro não é só uma coisa, mas acho que é esse terreno que para mim é ao mesmo tempo fértil e perigoso, que me continua a mover para fazer teatro. E sentires, na altura dos aplausos, que chegaste àquelas pessoas. Sim, e obviamente quando os aplausos são entusiastas, quando há um bis, há um bravo. Um bravo axioso ali na quinta fila, uma voz bem colocada, obviamente há um lado. E depois também outra coisa que eu adoro,
que é, mas isso já é mais enquanto ator, que é arrancar a gargalhada, que é incrível. Adoras? Adoro, é uma sensação... Acho que é das melhores sensações que eu já Verdade. tive na vida. Sentir boas gargalhadas. Sim, sentir que dizes uma coisa, ou que fazes uma coisa, ou um gesto, seja o que for, Isso. e que isso arrancou muitas vezes uma gargalhada comum, é impagável. E é um sentimento... Sim, é impagável. De poder? Não é de poder, é de comunhão, é de sentires que aquilo que estudaste e todo o tempo de investimento na tua formação serviu para chegar a um sítio que é muito imediato, não é? Porque, por exemplo, a fruição mais intelectual do espetáculo, por parte do público, tu não a percebes, ela pode ser é mais misteriosa. A gargalhada é uma validação imediata. E quando é daquilo verdadeira, que sente-se. Sim, não é? e sente-se. Portanto, essa validação imediata desse momento faz com que haja ali uma identificação entre a tua preparação para aquele momento e depois a recepção do público. E é maravilhoso. Diria isso e nadar. São as coisas mais... E nadar. É. E quando alguém nada em palco também pode Também ser já me aquário. aconteceu. Já te aconteceu? Já, no São Luís. Nós enchemos o fosso da orquestra de água, nós, o Teatro Praga, num espetáculo que se chamava Demo, e que enchíamos Não o vi. fosso da orquestra de água. E atirávamos lá para dentro. Uma água muito fria. Uma água muito fria. E era bastante doloroso atirar-nos para a água, mas sim, portanto, já nadei em cena. Já juntei as duas coisas. Isso é fantástico, Sim. é fantástico. Falando de revolução e das várias revoluções e mudanças, senti, usando a palavra revolução, que ela existiu também contigo no Teatro Nacional, não só por seres diretor e de teres assumido gay, mas também na fachada do teatro terem surgido pessoas trans nos últimos anos, e os elencos queer, temáticas queer, e falámos das outras temáticas. Lugares ocupados, temas que surgem num teatro como o Teatro Nacional. Isso também é revolução. Acho que não fui eu que a comecei. Já entrevistaste aqui o Tiago Rodrigues, que me deixou uma casa muito arrumadinha nesse Estava sentido. a falar agora e a lembrar-me que o Tiago também iniciou esse movimento, Claro mas que sim. que tu tens feito isso também. Sim, acho que na verdade tenho uma herança muito auspiciosa, aquilo que o Tiago fez no Teatro Nacional da Ana Maria II, e que me permitiu continuar esse caminho e, enfim, acrescentar aquilo que é da minha sensibilidade, da minha interpretação da missão do teatro, que é uma lei orgânica que é preciso respeitar de alguma forma, mas que tem espaço suficiente para poder ser interpretada por quem está à frente da direção artística. E sinto que o Teatro Nacional da Maria II tem uma história longa, quase 180 anos. Muita dessa história é uma história excludente também, muito elitista, que pôs sempre muita gente fora, e não no sentido que as portas estavam fechadas, mas obviamente estamos a falar de uma arte hegemónica, branca, cisnormativa, etc., que durante muito tempo prevaleceu. E prevalece. Sim, na prevalece, maior claro parte que sim. dos palcos. Continua a ser excludente o teatro? Sim, menos, porque acho que essa sensibilidade ela já está mais interiorizada e obviamente é um trabalho que ainda está muito por fazer, mas que de alguma maneira já está muito mais avançado se compararmos com a Dona Amélia Rei Colasso e com as peças que ela fazia. E pronto, e nesse sentido é uma casa pesada, se pensarmos só no seu edifício, não é? Porque depois o Teatro Nacional é muito mais do que só o edifício do Rossio, mas é uma arquitetura imponente, talha dourada, veludos vermelhos, sim, damascos, ou seja, há um lado elitista também na própria arquitetura que afasta as pessoas, e é um edifício que causa um bocadinho essa relação mais difícil com o acesso, ou se pensarmos no acesso de uma maneira mais lata, essa palavra. E então a minha tentativa, e sem
excluir ninguém, é de abrir mais essas portas e permitir que pessoas que normalmente não tinham, não têm tido espaço, sobretudo na autoria dos espetáculos que passam pelo Teatro da Ana Maria II, possam refletir aquilo que é a vitalidade da cena portuguesa. Se calhar muitas pessoas não sabem, mas o teatro português é altamente fulgurante e tem um lado de diversidade muito assinalável, e isso é até reconhecido internacionalmente. E então o Teatro Nacional deve, aí sim, ser um espelho dessa relação que o teatro português pode e deve ter com os públicos, e entendendo de facto os públicos como uma massa bastante heterogénea e de muitas comunidades, e essas comunidades devem se sentir bem-vindas, e elas só se poderão sentir bem-vindas se aquilo que estamos a apresentar as representar também de alguma maneira, e por isso acho que a tentativa desta direção artística, que não sou só eu, isto é toda uma equipa muito mais vasta, é no sentido de criar essas acessibilidades a quem historicamente não teve essa possibilidade durante muito tempo, mas sem excluir as outras pessoas que continuam lá a ir e continuam a fazer os seus espetáculos, uns mais convencionais, outros. Portanto, outros para arrumar menos. a conversa e alguns títulos que surgiram de outras conversas que deste. Não há lobby gay. Não há lobby gay. Há espaço para mais pessoas. Há Podemos espaço dizer para mais pessoas. Essa correção foi muito feliz. Quis dizer outra coisa, mas depois corrigiste. Sim, há espaço para mais pessoas, há espaço para mais sensibilidades, há espaço para mais universos artísticos, e acho que essa garantia, e que tem muito a ver, na verdade, com revoluções e com o 25 de Abril, de que o Teatro Nacional, que é um instrumento do Estado português, possa garantir essa abertura e essa abrangência em relação aos conteúdos, mas também a quem nos visita para ver os espetáculos. E volto a dizer que o teatro não é o seu edifício e que, portanto, sem edifício, como estamos neste momento, continuamos já lá vamos ao IC Nacional. Tem calma, respira. Okay, então já lá vamos. Agora vamos a outro ideia. lugar. Está tudo Sim. controlado. Agora eu gostava que ouvisse um áudio e depois prosseguimos. Surpresa! Não estavas à espera. Não. Pois, por isso é que é surpresa. Então, primeiro que tudo, e já para descansar, não vou contar nenhuma das histórias que vivemos ao longo destes infinitos anos que partilhamos vida, porque há coisas que têm que ficar no domínio do privado. Ainda assim vou fazer declarações de amor, vou-te dizer que és uma pessoa fundamental na minha vida, que ter crescido ao teu lado foi importantíssimo para a pessoa que me tornei, e agradecer-te estes anos todos de viagem. De um ponto de vista mais laboral, se quiseres, acho que é de assinalar a tua capacidade de manteres a calma quando tudo está a desmoronar. O teu superpoder são esses nervos de aço que, quando parece que vai tudo rebentar, tu não perdes o fio à meada e segues estoicamente no meio de caos absoluto. Imagino que muita coisa tenha mudado nestes últimos anos do ponto de vista do teu trabalho e do que é a obrigação de um diretor do Teatro Nacional. Espero que te tratem bem e queria saber se essa mudança, se o facto de tu seres o diretor do Teatro Nacional, que é provavelmente a instituição canónica do teatro em Portugal, se o facto de teres tornado canon mudou a tua maneira de pensar os espetáculos. Muitos beijos, amo-te muito e até já. Bom, acabámos de ouvir a atriz Cláudia Jardim. Obrigado, Cláudia. Também te amo, Cláudia Jardim. Que deixou aqui uma declaração de amor, agora de parte a parte. Então vamos por partes, assim, fatiar este bolo de áudio. Nervos de aço, Pedro. É verdade que tens esta capacidade de quando está tudo a desmoronar, há o caos e tu consegues seguir estoico com nervos de aço? Sim, creio que sim. Acho que é uma característica da minha personalidade. Desde sempre? Sim, creio que sim. Eu gosto muito pouco de conflito.
E isso muitas vezes é uma desvantagem e é um defeito. E então eu faço ponho ao meu serviço todos os mecanismos possíveis e imaginários, e neste caso esforço, para evitar o conflito. E isto, deste ponto de vista profissional que a Cláudia está a falar, ajuda, porque o facto de saberes que há uma pessoa que está permanentemente a usar qual é a palavra? A diplomacia conciliadora, diplomaticamente encontrar um caminho que permita que as partes se possam juntar e que neste caso o espetáculo possa acontecer, ajuda. É o chamado sejam amiguinhos. Não só sejam amiguinhos, mas muitas vezes de conseguir fazer escolhas que permitam que o comboio prossiga e não de causar bloqueios na engrenagem. Então essa capacidade de uma fuga para a frente em prol daquilo que estamos ali para fazer, eu tenho essa capacidade e isso já me ajudou muitas vezes ao longo do meu percurso. Mas queria rugas, cabelos brancos? Não, porque isso é a minha forma de lidar com tudo na vida. E em algumas áreas não é assim muito bom, porque eu acho que não enfrenta essa coisa. Não enfrenta a coisa, e isso é o que as pessoas me dizem. Não, discutir é ótimo. Nunca vi, mas acredito que sim, que seja. Não frequentas? Não frequento, não uso desse desodorizante, mas acredito que seja. Enfim, possível, porque muita gente assim o diz, mas o que é certo é que o meu modo por defeito é permanentemente de querer eliminar essa tensão. E em teatro trabalha-se bem sem tensão, porque quando ela não existe as coisas avançam mais rapidamente, e eu tenho essa capacidade de usar a diplomacia a meu favor e a favor, neste caso, do teatro, e acho que é disso que a Cláudia Jardim fala. Provavelmente eu grito poucas vezes. Gritas pouco? Muito pouco. Não és nada pouco. lá à féria? Não, o oposto. Não, nada. Tu dizes porque é público. Sim, entre outros, não é? Ele faz pompa disso, não é? Sim, acho que em muitos casos de facto deve ser bastante produtivo, não é? Esse género de relação, não sei. Nunca trabalhei com ele. Mas no meu caso não, e então eu acho que a Cláudia Jardim deve ter sido das poucas pessoas que eu alguma vez gritei, sendo que ela também me gritou, não é? Como é óbvio, essas coisas nunca ficam só num lado. Ter estado lá, porque seria um momento dramático. Drama, sim, não é? Mas isto é porque somos irmãos, não é? Passámos tanto tempo juntos, ela com o André Teodósio, com o José Maria Vieira Mendes. São dois vozeirões a gritar. São, e com o André Teodósio também. O José Maria, não, isso nunca aconteceu. Mas, sim, obviamente, tantos anos, claro que já passámos aqui por temos um histórico muito, muito grande. Mas, sim, ao mesmo tempo também sempre encontramos esta plataforma de entendimento e que dura, já mesmo depois de eu ter ido para o Teatro Nacional, e apesar de não estar no Teatro Praga, nós falamos muito frequentemente e dizemos amo-te também muito frequentemente, o que é muito bonito. Ela deseja que esteja bem tratado, fica aquela questão no ar, não é? E o facto de seres diretor de uma instituição canónica, certo, diz a Cláudia, como o Teatro Nacional Dona Maria II, e de teres tornado um canon, faço esta pausa dramática, mudou a maneira de pensares os espetáculos ou de alargares a forma como olhas para o teatro e para os espetáculos? Sim, necessariamente. Ou seja, é mais importante para mim, enquanto diretor artístico do Dona Maria, pensar menos nos meus gostos e mais na coisa pública. E, se as coisas estiverem a correr muito bem, aliá-las. O meu gosto de poder estar alinhado com a coisa pública. É entre o que deve ser e o que quero fazer. Tens uma expressão qualquer no espetáculo teu sobre... Talvez, não me estou a recordar, mas talvez isso aconteça. Citação, exato. Sim, mas o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu tenho muita consciência de que o meu cargo, apesar de eu ser um artista, é um cargo de gestão pública e que, portanto, precisa dessa noção e desse sentido do que é que significa ser diretor artístico num teatro como Dona Maria, e por isso eu não posso só fazer o que eu quero, não é? Portanto, tenho que ter muitos filtros e muitos a prioris para sapos, pensar. É necessário comer alguns sapos? Meu Deus, claro, todos os dias. Todos os dias, mas isso não tem que ser uma coisa má necessariamente, porque obviamente estamos a falar de uma instituição muito diversa,
gigante, onde trabalham muitas pessoas, com uma missão muito alargada, muito generalista, um território também muito, muito grande, portanto, mal de mim se fizesse daquilo uma espécie de funil para onde só podia olhar para um sítio, não pode ser. O que é que não é aprendeste? sequer possível. O que é que aprendeste com esta experiência de interessante? Olha, a minha curva de aprendizagem ainda está assim num... O que é que tens num aprendido? grau... Tudo. Sim, eu nunca tinha sido diretor artístico de um teatro, e muito menos de um teatro como este. Eu era co-diretor do Teatro Praga, e essa era a minha experiência. Já tinha colecionado, enfim, algumas experiências que me permitiam primeiro aceitar o convite que me foi feito para dirigir o Dona Maria, e perceber que poderia haver ali uma possibilidade da coisa me correr bem. E já vais no segundo... E já vou no segundo mandato, sendo que mudou o figurino, não é? Entretanto, houve um concurso público, portanto também me sinto até um bocadinho mais avalizado neste segundo mandato, porque concorri ao meu próprio cargo e ganhei, portanto neste momento estou noutras circunstâncias. Vou perguntar de novo o mesmo, Okay. mas de outra maneira, Sim, o sim. avesso disso. Ou seja, tu que vens enquanto assinador, fundador de uma companhia mais alternativa, mais arrojada nas propostas, mais à margem no sentido do que é o que está no centro, e passas a estar no centro. Num teatro nacional. Sim. E eu pergunto se a revolução também se faz por dentro. Sim, sem dúvida, acho que sim. E os meus gostos não se alteraram. E não é essa a pergunta que a Cláudia Jardim me faz. Faço eu. A pergunta dela é bastante inteligente e tem uma resposta até bastante clara. Por exemplo, todos os espetáculos que eu fiz no Teatro Nacional enquanto encenador, que já foram 3, o Farcinas Pereira, a Casa Portuguesa e o Quis Saber Quem Sou, eu tenho a certeza absoluta que nunca os faria noutro contexto. Não, eles são um produto da minha posição, porque eu agora não me consigo distanciar daquilo que eu sou enquanto artista, mas ao mesmo tempo dessa responsabilidade que tenho pelo facto de estar à frente daquela casa. E não quer dizer que não defenda aqueles espetáculos e que não os assine e que não os adoro. Na verdade, sim, gosto muito dos 3. Mas eu não os faria no Teatro Praga, tenho a certeza absoluta. Será porque que há não os farás no futuro, espetáculos do género, depois desta experiência? Não sei. É possível. Não sei para onde vou. Não sei quem sou. Não sei quem sou. Fui saber quem sou. Não sei quem serei, por isso não te sei responder a isso, mas tenho essa convicção que estes 3 espetáculos, eles só fazem sentido porque essa curva de aprendizagem, entretanto, aconteceu, e não acho que eles tenham menos relevância, se calhar serão, e fazendo assim uma análise muito a frio, porventura menos disruptivos do que aqueles... Mas disrupção Pedro. Continua a haver. Vá Sim, lá. Isto claro que tem há. que estar sempre Claro nisto que há, contigo, claro que já há. percebi. Eu tenho que dizer de vez em quando a ti, não me lixes, que é assim, a farsa de Inês Pereira é disruptivo, e tu pegas num clássico claro que sim, claro que e sim. atiras contra a parede. Mas eu não posso apagar a minha herança Teatro Praga. Mas é o que eu estou a dizer. 3 dias. No fundo é o que eu estou a desdizer. Estás a desdizer É o essa... que eu estou a Sim. dizer. Ou seja, também não é só assim. Não, ou seja, isto também não quer dizer que sejam espetáculos convencionais os que eu fiz no teatro, não é isso que eu estou a dizer. Tem a tua assinatura. E tem a minha esse lado assinatura, subversivo. sem dúvida, e eu... é isso, falo-lhe outra vez se estivesse na mesma posição, não me arrependo absolutamente de nada, mas ao mesmo tempo sei isso, que a minha posição, por exemplo, o facto de ter feito a Farsa de Inês Pereira, o facto de estar a reescrever Gil Vicente, só acontece porque eu, enquanto diretor artístico do Teatro Nacional da Maria II, não recebo uma única proposta de produções de Gil Vicente. E então o que é que eu pensei? Não pode ser, o Teatro Nacional tem que fazer Gil Vicente. Então quem é que faz? Sou eu. Já que ninguém me sugere essa possibilidade, e porque eu adoro a dramaturgia de Gil Vicente, então vou fazê-la eu. E esse vou fazê-la eu, obviamente só acontece porque consigo ter essa macrovisão em relação àquilo que intuo ser a minha missão, que está escrita de facto, portanto não é só intuição, é também cumprir aquilo a que me obrigo, mas depois ao mesmo tempo, enfim, encontrar o meu caminho. Obviamente não vou fazer uma coisa tarefeira só porque sinto que essa é a minha missão. Tenho que encontrar uma possibilidade, um ângulo que me interessa enquanto artista, porque também estou ali nessa qualidade. Mas tenho que estar a saltar permanentemente entre as minhas vontades e ao mesmo tempo esse sentido da missão pública, que eu acho que é uma coisa com a qual eu nunca me tinha confrontado, e que estou a adorar. Eu gostei da expressão, estou a adorar. Sim. Foi assim com jeitinho. Porque é inesperada, não é? Eu não esperava ser convidado para ser diretor do Teatro Nacional. Respondeste logo sim?
Não, fui falar com a Cláudia Jardim, fui falar com o André, com o meu marido, tentei então? conferenciar, perceber que impacto é que isso poderia ter. Obviamente é um convite único, não é? E muito excitante também nesse sentido. Portanto, quando a ex-ministra a Graça Fonseca me convidou, eu pensei, isto é quase um convite a que não se pode dizer que não. Mas não tinhas essa ambição, portanto. ambição eu acho que tinha. Sim, acho que a ambição tinha de ter de alguma forma essa possibilidade, porque dirigir este teatro é também um manancial de possibilidades de alguma forma trabalhar para aquilo que se possa pensar que pode ser uma versão do que é o teatro português, não é? Porque se influencia diretamente aquilo que se produz em Portugal no teatro, mas não estava a pensar nisso nesse momento. Aliás, quando o Tiago saiu, imediatamente começaram a circular aquelas eternas listas de nomes possíveis. Eu já me tinha habituado a ouvir o meu nome, quem será, não é? Sim, já me tinha habituado a ouvir o meu nome nessas listas, mas estava longe, aliás, estava de férias, estava muito longe de pensar que isso poderia ser uma possibilidade, mas sim, ou seja, quando me fui convidado fiquei muito entusiasmado, mas não aceitei logo, pedi para pensar. E decidiste logo, depois de aceitar que ias assumir, afirmaste gay, também como atitude política? Não. Eu não, porque não, acho até que não foi isso que eu fiz. Não, porque tu já te via a responderes numa entrevista. Eu estava propriamente eu fui o primeiro, tu disseste algures. Eu fui em funções. Sim, isso é um facto. Fui o primeiro a assumir uma homossexual em funções enquanto diretor do Teatro Nacional. Isso sim, é um facto. Mas eu não me assumi nesse momento. Já estava bastante assumido antes de ser diretor do Teatro Nacional. O que eu senti necessidade foi de me apresentar, porque enquanto membro do Teatro Praga, quer se queira, quer não se queira, há um lado um bocadinho mais fechado dentro deste meio. Não chega a tanta gente como chega o Teatro Nacional da Ana Maria II, então senti que me deveria apresentar e obviamente é um lado importante não só do meu trabalho como da minha vida e também do meu ativismo, e por isso essa relação pareceu-me importante pôr as cartas na mesa e dizer, olhem, eu sou isto, faço isto, sei que isto não é só o que interessa, não é? Obviamente há muito mais do que esta questão, mas preciso de... Mas pronto, depois fui pessimamente mal interpretado. Pessimamente mal interpretado. Fui. Encheram uma caixa de correio de insultos diversos e, na verdade, foi esse gesto que fez com que eu fizesse a Casa Portuguesa. Foi nesse momento que surgiu a Casa Portuguesa. Foi. Isso é curioso. Foi. Lá está, eu reativo ao meio. Fora desse meio. Chamado. Fora do meio. Discreto e fora do meio. Não, sim, porque foi tão violenta a reação. Eu recebi tantas mensagens de homens heterossexuais, todos, que pensei, que engraçado, há aqui mesmo um padrão muito concreto nesta relação com o homem branco heterossexual. E foi a partir daí que a minha mente começou a construir a Casa Portuguesa. Ela não existia até... O Quis Saber Quem Sou, por exemplo, é um projeto que eu já trazia de trás, que já tinha pensado há mais tempo, mas a Casa Portuguesa surge... De reação, e só depois de estar no Teatro Nacional, e a Farcinas Pereira também. Falas de ativismo. Sim. Julgo que também estás a falar de visibilidade. Uhum. É importante isso. Muitas vozes saberás que dizem porque é que eu tenho que saber, o que é que eu tenho a ver com isso. Em qualquer lugar ouve-se esta expressão. É, porque ainda não é esse o tempo. Acho que essas pessoas estão certas quando afirmam que idealmente isso não deveria de facto ser assunto, nem matéria, a menos que seja uma opção do próprio, e devo dizer que não é a minha. Eu estaria muito mais feliz se não tivesse que falar da minha vida pessoal, mas ao mesmo tempo, e tendo chegado a este cargo, sinto que é minha obrigação fazê-lo, porque não estamos nesse tempo em que isto possa ser
mascarado ou possa ser só um pormenor. Eu preciso de dar exemplos aos rapazes, às raparigas, às pessoas não binárias que estão em casa e que se possam de alguma forma identificar com o meu percurso e perceber, não, esta pessoa está a assumir aquilo que é a sua vida privada e ainda assim consegue chegar a este cargo, que é um cargo de importância política e de importância social, e há esta possibilidade. Então eu sinto que essa é a minha obrigação. Mas não o faço assim de ânimo leve. Não me levanto todos os dias da cama a pensar, eu hoje vou falar sobre... Não é de ânimo leve. Não é. Se tivesse essa opção, preferia resguardar-me, preferia não falar, mas sim, sinto que ainda é uma obrigação. Ainda é obrigatório fazê-lo. Diz obrigação, mas também não há outro lado que é viver. Tu e o teu marido são pais da Amália, em várias circunstâncias públicas, não públicas, mais institucionais ou não, eventualmente. Sim, é uma evidência. Como todos os casais, claro. levarão as suas companheiros e, portanto, essa normalização também é desejada, não é? Sentes... É o outro lado, não é? Mas pode ser mais sublinhada ou menos. Claro. Ou seja, eu posso só viver a minha vida com a minha liberdade e isso também servir de exemplo, porque acaba por ser visível em sociedade, ou então mencioná-lo, fazer disso o discurso, fazer disso matéria do meu trabalho, fazer disso matéria também, por exemplo, deste contexto de entrevistas à comunicação social, porque sinto que esses exemplos ainda não estão suficientemente democratizados para fazer disso só um pormenor. Acho que é mesmo importante a questão de verbalizar, e mais uma vez digo que não somos todos obrigados a fazer aquilo que eu faço. Acho que é absolutamente legítimo pessoas que preferem não falar sobre o assunto, mesmo que tenham uma vida pública muito notória. No meu caso, eu sinto esse chamamento, digamos assim, de sentir que o meu exemplo vai ajudar mais do que desajudar, apesar dessa reação, de poder ser uma coisa violenta. Muitas vezes, e quando pensamos nas redes sociais, já me aconteceu pensar, mas porquê que falei sobre isto? Porque depois há todo um manancial de reações negativas e que são muito duras para mim de se ler, mas depois pensar, os meus pais também não estão a ler isto, outros miúdos gays que possam estar a ler isto e a ouvir estes insultos, eles a mim não me afetam particularmente, porque me sinto suficientemente estruturado e com uma estrutura robusta para aguentar com esse embate, mas sei que não é igual para toda a gente, pelo contrário. Pois, nunca há só um lado bom, infelizmente. Lá está, é a nuance. É a nuance, que é uma coisa que também se mete no cabelo às vezes, também para dar umas luzes. Desculpa. Sim, mais em loiras. Ou fazia-se, isso é uma coisa que começou muito nos anos 80. O quê? Bernardo. Fazer nuances, não sei se... Não, mas é uma... ainda se usa essa expressão. Mas nós somos dos anos 80. Pois é. Sim, do mesmo ano, sim, mesmo sim, mês. muitas horas na Agora cabeleireira com a minha mãe. Foi. Ou ouvir essas expressões. Denunciei agora a nossa geração. Foi. E agora vou denunciar outro áudio, porque aqui estamos mãos largas com áudios. Aguenta coração. Sim. Exato, explode coração também. Olá, bom dia aos dois. Bom dia, Bernardo, e obrigada por me convidares a surpreender, mais ou menos, o Pedro. Bom dia, querido Pedro. Mais uma vez te encontro, embora não te veja. Então, falar sobre o Pedro. O Pedro foi uma muito boa surpresa na minha vida, não só boa como muito importante, porque eu estava um bocadinho desapontada, não era desapontada, já não me apetecia mais trabalhar em teatro, porque também vinha de um luto da cornucópia, de um trabalho que para mim foi muito importante e, portanto, de repente não sabia se queria voltar a ter experiências, e apareceu o Pedro com uma proposta, e a maneira como ele falou foi tão surpreendente que me levou a dizer que não podia falhar aquela ida, aquela viagem, e foi provavelmente uma das viagens mais importantes, primeiro porque me fez voltar a querer,
e por ter conhecido o Pedro e o grupo com quem eu trabalhei, de onde apareceram amigos importantíssimos na minha vida, que eu acho que foi o mais importante. No entanto, trabalhar com o Pedro. O Pedro é uma pessoa cheia de capas, cheia de proteções e às vezes parece que não conseguimos chegar lá, chegar ao Pedro, mas de repente é através do trabalho que nós o reconhecemos. E eu nunca tinha visto uma pessoa a pegar em clássicos e a transformá-los num novo clássico. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, o Pedro pega em textos, para além dos textos originais que faz, e transforma-os em textos dele. Eu já não consigo imaginar, por exemplo, a farsa de Inês Pereira sem ser a do Pedro, porque aquilo é tão fundamental. E os temas recorrentes, e é assim, a gente percebe a cabeça do Pedro através dos textos, e é brilhante, de facto. É uma capacidade para pôr as coisas todas que são fundamentais, pelo menos para ele, e no caso também tem sido para mim, todas em texto. Como é que aquilo funciona tão bem, como é que eu muitas vezes estou a fazer os espetáculos e estou a repensar coisas quando estou a ouvi-las, como se fossem coisas novas. É como se houvesse muitas camadas naquilo que ele escreve e de repente vamos percebendo, olha, e é tudo ao mesmo tempo tão fácil, é mesmo impressionante. Portanto, conhecemos o Pedro através dos textos que ele escreve. E já agora gostava... Às vezes pergunto-me se vale a pena continuarmos a fazer teatro, a busca da arte, para ter algum efeito na sociedade, porque senão também não vale a pena. Enfim, vale sempre a pena. Pois não sei. Será que vale a pena, ou se calhar era preciso parar tudo para o mundo mudar? O que é que te inquieta, Pedro, mais? O que é que está na tua cabeça agora que vais precisar mesmo de escrever ou de falar sobre? Qual é que é agora o tema mais importante? Eu às vezes penso na morte e penso que essa é a maior contradição. Será que isso também te inquieta? Será que ainda vale a pena? Fica aqui a pergunta: qual é que é a coisa que inquieta agora, sobre a qual tu tens mesmo que falar? Porque parece-me que tu vais por inquietação. Bom, vamos todos, não é? Olha, vocês desculpem, mas esta coisa de estar a falar sozinho não é nada bom. Nada bom. Querido Pedro, é um prazer tu existires na minha vida. Muitos beijinhos. Bom, acabámos de ouvir a atriz Rita Blanco, com a sua inconfundível voz. Obrigado, Rita. Ela fala de ti como uma pessoa cheia de capas, de proteções, difícil de chegar, e lança algumas pistas e questões. Vamos ouvir a resposta do Pedro a estas e a outras questões na segunda parte desta conversa. O que é que o inquieta mais? Qual o tema atualmente mais importante para si e que anda na sua cabeça? Quero falar também do longo caminho até à paternidade. Quero mais do que tudo perceber os desafios de agora de pai, e sabendo que é fã do Festival da Eurovisão da Canção, como é que assistiu este ano ao evento que esteve envolto em algumas polémicas. Ele está a dizer que não, porém não sei, não viu nada, não sei. E qual a notícia que mais o desassossega nos últimos tempos? Também quero saber. Tudo para ouvirem na segunda parte desta conversa. Boas escutas.